Então, mais uma vez no ar com mais um programa Quem Vive de Passado é Museu. Segundo programa, o primeiro programa foi bastante interessante. Falamos sobre os gols levados pelo ex-goleiro vascaíno Elton. Foram 2 golaços. Falamos da carreira de 2 jogadores excelentíssimos. Mas teve pessoa que cobrou, que queria que eu botasse no ar as defesas do goleiro Elton, defesas importantes, porque apesar do coitado fazer papel de stand, a gente tem que homenagear esse goleiro também, porque esse não era mau goleiro não. Bem, vamos falar do programa de hoje. O programa de hoje, vamos falar sobre gerações perdidas. Gerações perdidas foram 3, na verdade, que nós vamos falar aqui no programa. O time do Flamengo, campeão da Copa São Paulo de futebol júnior de 90, a seleção pré-olímpica de 92 e outra seleção pré-olímpica, a de 2004. Vamos devagar, vamos falar sobre o time do Flamengo, campeão da Copa São Paulo de futebol júnior de 1990. Olha aí, você está vendo aí os destaques desse time. Foram o goleiro Adriano, foram o meia Djalminha, o zagueiro Júnior Baiano, você está vendo aí na foto, o meia atacante Nélio, tinham outros também, o atacante Paulo Nunes, o Marcelinho Carioca, o atual técnico hoje, o Rogério Lourenço, e o Júnior Baiano, né? Não sei se eu falei, o autor do gol nessa final. Vamos ver esse gol na final nessa final da Copa São Paulo de futebol júnior, gol marcado pelo Júnior Baiano. Olha aí, o Júnior Baiano vem e marca esse golaço. O Flamengo venceu por 1-0 a Juventus de São Paulo e se sagrou campeão da Copinha. Esses jogadores aí no qual ganharam destaque aqui no Flamengo foram esses jogadores o Flamengo não soube aproveitar. O Flamengo não deu oportunidade a esses jogadores, que começaram a crescer em outros clubes e se tornaram um sucesso e ficaram espalhados aí até encerrarem a carreira hoje. É o caso do Marcelinho Carioca, que não chegou, apesar de estar no grupo que conquistou a Copa do Brasil de 90, o Brasileirão de 92, entre outros títulos, o Carioca de 91, mas ele não teve grandes atuações. Ele brilhou mesmo foi no Corinthians, fazendo gol de falta, ganhando o Campeonato Brasileiro por 2 vezes, chegando até a seleção, mas na seleção ele também não deu muita sorte. Outro foi o Djalminha. O Djalminha ganhou alguns títulos com a seleção, fez sucesso no Deportivo La Coruña e no Palmeiras, mas no Flamengo também não teve grandes oportunidades, ficou no banco. Esse goleiro Adriano foi um goleiraço também. Ele defendeu pênaltis, o goleiro Adriano, mas começou a cair no esquecimento até começar a jogar em clubes pequenos. Ele passou ultimamente por Friburguense, América do Rio de Janeiro, se eu não me engano, entre outros clubes. Se eu não me engano, acho que o Bangu também ele jogou. Foram jogadores que poderiam fazer história no Flamengo mais tarde, mas o Flamengo não soube dar oportunidade a esses jogadores e eles ficaram espalhados pelo mundo, né? Outro foi o Júnior Baiano. Esse já teve um pouquinho mais de oportunidade. Ele jogou a final do Brasileirão de 92, o Júnior Baiano. Ele fez até o gol na final. E aí ele chegou a conquistar o Carioca de 96 pelo Flamengo. Mas foi no Palmeiras que ele também se deslanchou. Ele era um zagueiraço, fazia gol de falta, fazia gol de cabeça. E ele teve essa carreira promissora, mas no Flamengo ele chegou a ter mais chances também.
apesar de ter ido jogar no Palmeiras, mas depois que veio do Palmeiras começou a falhar, jogou no Vasco, mas longe de ser aquele grande zagueiro, até retornar ao Flamengo em 2004, onde também não foi muito bem, chegou a ficar na reserva e caiu onde está hoje. Jogou na seleção brasileira também, chegou à seleção. Outro craque dessa geração foi o Paulo Nunes. O Paulo Nunes começou no Flamengo, mas foi no Grêmio que ele chegou a ter oportunidade na seleção, que ganhou a Copa América de 97. E no Grêmio ele conquistou o Brasileirão de 96, onde ele tinha como seu parceiro de ataque o Zé Alcino. Ele jogou também no Palmeiras, onde foi campeão da Mercosul e da Copa do Brasil de 97. E ganhou também a Copa do Brasil de 97 pelo Grêmio. Perdão, a Copa do Brasil pelo Palmeiras ele ganhou em 98, no ano seguinte, 2 seguidas. E esse jogador aí, e foi o que o Flamengo fez, desperdiçou vários craques para outros times. Fora de alguns aí que estão na foto, eu nem sei se hoje existe, se hoje eles ainda existem. Vamos falar só de mais um, o Nélio. Nélio, todo mundo sabe, teve uma passagem pelo Flamengo, chegou a jogar, ele retornou ao Mengão em 98, mas sem grandes atuações. Mas aí, hoje está lá esquecido lá no futebol da Hungria. Está lá escondido lá, mas já deve ter encerrado a carreira. Nem sei se ele está no mapa hoje. Mas vamos então falar agora da seleção pré-olímpica de 92. Nós vamos mostrar alguns lances aí. Esse aí foi o jogo contra o Uruguai, onde o Brasil perdeu. O Uruguai brincou nessa partida, essa aqui é a verdade. E perdeu para a Argentina também. A seleção pré-olímpica, que era dirigida pelo Ernesto Paulo, que foi treinador da seleção sub-20, vice-campeão no ano anterior, campeão com a seleção brasileira. O time foi montado às pressas para disputar esse pré-olímpico. Nós não temos, eu não vou mostrar foto, porque nós não temos foto aí do... Então nós tínhamos o goleiro Roger, campeão carioca com o Flamengo em 96, e também que passou pelo São Paulo, depois pelo Vitória, teve uma passagem curta no Botafogo, e por aí foi. Mas esse aí já foi mais destaque no Flamengo. Ele era reserva do goleiro Gilmar Rinaldi, hoje empresário do jogador Adriano. E o outro goleiro também destaque, o outro goleiro vascaíno, campeão brasileiro em 97, campeão carioca, tricampeão carioca e campeão carioca em 98. O Carlos Germano também jogou na seleção, também foi um grande goleiraço, mas esse acabou sendo ofuscado porque o goleiro que nós falamos no programa passado, o goleiro vascaíno Elton, veio a tomar seu lugar, novinho, barrou o consagrado Carlos Germano. Outro também que fazia parte dessa geração foi o capitão do Penta, o Cafu, no qual fez um gol contra nesse jogo aí contra o Uruguai. Vamos mostrar esse gol. Gol contra, a bola bate nele e vai. O Uruguai brincou aí nesse jogo. Essa que foi a verdade. Você vai ver lances aí desse jogo. Brasil e Uruguai, amistoso, preparatório para o pré-olímpico de 92. Mas o capitão Cafu, vamos mostrar uma imagem aí, vieram a levantar a taça da Copa do Mundo de 2002. Ele jogou, se eu não me engano, quase uma década na Roma, depois foi para o Milan. Ele chegou a jogar, ele foi bicampeão pelo Palmeiras, brasileiro, 93, 94, campeão bicampeão mundial pelo São Paulo, 92, 93, e veio a se consagrar aí. Outro foi o zagueiro Márcio Santos, tetracampeão mundial em 94,
que fez um golaço de cabeça contra Camarões. Olha aí, vamos mostrar esse gol. Era outro jogador que fazia parte dessa geração aí. E o outro era o Roberto Carlos. Quem não se lembra daquela bomba santa, né, contra a França? Olha aí. Roberto Carlos fez esse golaço contra a França e esse gol contra a China na Copa do Mundo de 2002. Esses jogadores aí faziam parte. Tinham outros também. O Denner, que marcou esse golaço aí contra a Portuguesa. Veja aí. Ele dribla quase meio time e faz o gol. O Denner, que faleceu num acidente de carro, era um dos jogadores que fazia parte dessa seleção. O Elber também jogou pelo destaque no futebol alemão, mas também veio a cair no esquecimento conforme o passar do tempo. Não teve muita chance na seleção e por aí foi, né? E o Rivaldo, que na época era do modesto Mogi Mirim, hoje está encerrando a carreira no São Paulo e foi também um dos pentacampeões de 2002. Tá, e essa foi a geração que tentou o título inédito, tentou uma classificação para os Jogos de Barcelona em 92. Agora vamos falar da de 2004. Da de 2004 você está vendo nessa imagem aí cenas de jogadores do amistoso contra o Santos, né? Isso é brincadeira, né? Tanto time para eles fazerem amistoso, tanta seleção, vai logo jogar contra o próprio time deles, que tinha aí muitos jogadores do Santos e muitos do Cruzeiro, destaque na temporada 2003. Isso é uma brincadeira, a CBF não sabe organizar as coisas, né? A seleção pré-olímpica venceu por 3-1, o time do Santos. Olha aí. E agora vamos ao destaque desse time. Vamos lá? Desse time, vamos à lista dessa seleção.